Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. E CNJ revoga afastamento de juíza da Lava Jato e desembargadores. Ministro do Barroso foi contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça e foi seguido pela maioria. Cenário virtual. E, portanto, nada justifica que essa medida tivesse sido tomada monocraticamente, com todas as vênias, e respeitando quem pensa diferentemente, considero que a medida foi ilegítima e arbitrária e desnecessária o afastamento dos juízes por decisão monocrática sem deliberação da maioria absoluta e sem nenhuma urgência que não pudesse aguardar 24 horas para ser submetida a esse plenário. Nenhuma razão. De modo que, sem querer cultivar a ironia, entendo que tal decisão contrariou frontalmente a decisão do Supremo Tribunal. Cenário virtual. A cúpula do Poder Judiciário no Brasil entrou em guerra? Fato ou fake? Se for realmente verdade, quais as consequências disso no meio da guerra de todos contra todos os poderes aqui em Brusundanga? Ontem, uma decisão apertada do Conselho Nacional de Justiça sobre um polêmico e injusto afastamento de magistrados da Lava Jato coloca em xeque a unidade na cúpula do poder que mais tem mandado no Brasil, com hegemonia sobre o executivo e o legislativo. Na teoria de Montesquieu, essa união poderia até ser chamada de juristocracia ou tirania. No tempo do Montesquieu não tinha juristocracia, mas ele já previa isso e definia tirania como uma junção meio espúria entre executivo e judiciário para exercer o poder de maneira indevida. Bom, teorias de lado, fato concreto. Por pressão do presidente Luiz Roberto Barroso, ele preside o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que fiscaliza o poder judiciário, pelo menos em tese, Barroso decidiu que era injusta a punição. Só que o plenário do CNJ acabou salvando a pele da juíza federal Gabriela Hart e do juiz federal Danilo Pereira Júnior. Eles tinham sido suspensos por decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. O presidente Barroso até tentou, mas não conseguiu reverter a absurda punição aos desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima. Mas o assunto ainda não está fechado, não. A próxima reunião do CNJ, mês que vem, é que vai cuidar definitivamente do caso. Barroso vai pressionar para essa punição cair. Barroso foi incisivo no argumento básico. Foi até coerente com a posição que ele tinha antigamente com a Lava Jato. Ele disse: se chancelarmos isso, estamos cometendo uma injustiça, quando não uma perversidade. Barroso acrescentou: considero que a medida foi ilegítima e arbitrária e desnecessária. O afastamento dos juízes por decisão monocrática, sem deliberação da maioria absoluta e sem nenhuma urgência que não pudesse aguardar 24 horas para ser submetida a esse plenário. Nenhuma razão. Barroso foi duro. O Corregedor Nacional de Justiça não deve ter gostado muito, não. Bom, o placar acabou apertado entre os 15 membros do CNJ. Foi 8-7 a favor de Gabriela e Danilo e 9-6 na derrota que manteve a punição, pelo menos temporária, aos desembargadores Thompson Flores e Loraci de Lima. Barroso pediu vista da história. Os dois desembargadores consideraram parcial o juiz que substituiu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal. O problema é que o STF, na verdade, Dias Toffoli, considerou o juiz Apio correto e tinha suspendido os processos que determinavam a prisão dos réus Rodrigo Tecla Duran e Raul Felipe Júnior.
Os desembargadores tinham ordenado a prisão de ambos, o que foi interpretado como uma afronta ao STF, embora a decisão deles tenha sido tomada sem saber que Toffoli tinha decidido a favor dos réus. Então, confusão danada. No fundo, tudo foi uma grande batalha entre quem sempre defendeu a Lava Jato, no caso de Barroso, e o lado oposto, o que sempre atacou a operação e a República de Curitiba, no caso, os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Não por coincidência, muito ligados ao corregedor Salomão. O voto de Barroso expôs as entranhas do poder real. Foi um negócio duro, pegou pesado. Olha o que Barroso disse. Todos dizem ter reputação ilibada, ser dedicadíssima, seríssima. Fui advogado 30 anos e todo mundo sabe quem é quem. Quando o juiz é incorreto, todo mundo sabe. Essa moça, a Gabriela, não tinha absolutamente nenhuma mácula para ser sumariamente afastada por fatos que o CNJ já havia arquivado e agora desarquivaram. A acusação contra essa moça é de haver homologado um acordo. Não foi ela quem fez, foi feito pela Petrobras com o Departamento de Justiça e a Security and Exchange Commission, órgãos dos Estados Unidos, e depois com o Ministério Público Federal Brasileiro. Não havia nenhuma razão para suspeitar de alguma coisa errada. Os atos do MPF têm presunção de legitimidade. Ninguém supõe que o MP esteja participando de alguma maracutaia, de alguma coisa errada. Esse voto do Barroso foi decisivo para convencer os demais que resolveram livrar a cara da Gabriela e do Danilo. Bom, o caso voltará à pauta do CNJ no dia 21 de maio para resolver a pendenga com os desembargadores Thompson e o outro Flores. Até lá, teremos mais repercussões dos Twitter Files, que afetam os ministros do TSE, Alexandre de Moraes e também, não por coincidência, Luiz Felipe Salomão, em meio às graves denúncias de dirigentes do Twitter ou do X sobre ordens do TSE e ações da Polícia Federal contra alguns usuários da rede social que fizeram críticas ao sistema eleitoral, cobrando o voto impresso. O assunto ganhou repercussão mundial, diriam até intergaláctica. Colocou Elon Musk contra o judiciário brasileiro. E aí a briga ficou pesada. Será que os brasileiros têm poder para brigar com o homem que é o mais poderoso do mundo? Quem pode mais nessa briga? Está todo mundo vendo. A coisa está ficando feia, um desgaste de imagem ainda maior para alguns ministros e, terrivelmente, para o Supremo Tribunal Federal e pode sobrar ainda mais depois para o Tribunal Superior Eleitoral, justamente num ano de eleição. Era tudo que o sistema de poder no Brasil certamente não queria. Para a Univerde Brasil, Jorge Serrão. Glenn Greenwald revela ordens de censura sigilosa de Moraes. Veja o vídeo. Primeiro, uma denúncia do Glenn Greenwald que ele está retomando, que ele está fazendo, que ele está colocando de volta nas redes sociais, que eu acho importante compartilhar um trecho com vocês. Vamos ouvir o Glenn. Pode ver no meio da página, mais ou menos, que essa ordem foi emitida no dia 11 de janeiro de 2023, quase 2 meses, antes, depois da data que a Carmen Lúcia prometeu que esses poderes, esse sistema, vai esperar. E foi enviado para as empresas maiores no mundo das redes sociais, inclusive Facebook, Rumble, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube. Essa está abaixo na primeira página. Então, quando olhamos para a segunda página, ordem para o senhor diretor, estamos comunicando que foi proferido decisão nos autos sigilosos. Ou seja, que isso não era para ser publicado para ninguém. Isso foi uma ordem de manter isso secreto para ninguém. Nem o povo brasileiro, nem membros do Congresso, nem do Senado conseguir ver essa ordem como estava funcionando. E o ministro Moraes mandou o cumprimento imediato. E disse que essas 6 plataformas são obrigadas em 2 horas para bloquear dos canais, perfis, contas das pessoas abaixo. Ou seja, que não estava mandando a retirado das postagens específicas. Ele estava mandando que todas essas pessoas, incluindo nessa ordem, sejam completamente banidos nas maiores plataformas das redes sociais, ou que seja que eles não conseguem ser mais ouvidos no internet, nas maiores plataformas no internet. E ele estava ameaçando as plataformas como uma multa diária de R$100 mil
na caso que eles não baniram essas pessoas. E pode ver a lista das pessoas que está sendo banidos das plataformas. Está incluindo o deputado Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado no país na eleição em 2022, o senador Alan Rick, o deputado José Medeiros, tem comentaristas como o Monarque, que também foi banido das todas as plataformas, e outros blogueiros e comentaristas. Bem, a gente sabe Então, da situação que o Glenn Greenwald está denunciando. Vocês já ouviram aqui milhares de vezes no Show da Manhã, nos canais, nos programas do Fio Diário, mas é importante frisar que o Glenn Greenwald não é um cara de direita, ele é assumidamente um cara de esquerda, e eu vou colocar só o print aqui do post do Leandro Ruschel, só para vocês verem o nível de abuso que está acontecendo, né? Isso daí podia ser piada, mas não é, viu, pessoal? Isso daí parece uma piada, mas não é. E ele escreve aqui, em inglês, falando: imagine um cenário onde o juiz, acusado de censurar indivíduos e perseguindo eles por razões políticas, começa uma investigação contra quem informa isso por meio dessas denúncias, né, dessas denúncias completamente vagas que chegam para ele. Agora, imagina que esse juiz é da Suprema Corte e que o cara que está fazendo essas denúncias é o Elon Musk, né, de uma denúncia de enviesamento, de manipulação. Parece inacreditável, mas é precisamente o que está acontecendo no Brasil neste momento. E essa só é a ponta do iceberg. E daí você tem relator ministro Alexandre de Moraes, autor de ofício, advogado sem representação nos autos, investigado Elon Musk e advogado sem representação nos autos. E a gente está falando sobre isso neste momento em que os funcionários do Elon Musk, eu até acho engraçado como a matéria é colocada, Moraes autoriza depoimentos de representantes do X no Brasil. E é por isso que eu acho que a PGR também é parte do problema, tá, pessoal? É importante a gente sempre lembrar disso. Essas oitivas, essas audiências foram solicitadas pelo Procurador-Geral da República neste inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, que não tem nem pé nem cabeça. Abre aspas. Para que a PGR melhor possa avaliar a situação objeto do inquérito 4957, impõe-se o deferimento das medidas pleiteadas, haja vista que estão em conformidade com a investigação determinada para os fins da instauração do inquérito, que objetiva apurar as condutas de Elon Musk, dono e CEO da provedora da rede social X, disse Moraes na decisão. Ele não é o CEO. Né? O cara erra de novo. O negócio é tão chinfrim, é tão absurdo, que a gente está lidando aqui com uma perseguição completa e irrestrita, e eu vou começar pelo Cogos, que a gente ainda vai ter o segundo capítulo dessa história, Cogos. Tem Twitter Files chegando, tem mais coisas chegando, e tem manifestação do Congresso americano que também vai chegar aqui no Brasil a respeito de todos os documentos para apurar se houve crime por parte do X ou se houve crime por parte do Supremo Tribunal Federal, de acordo com as leis americanas. Paulo Cogos. Marco Antônio, o Edward Snowden, ele expôs uma série de crimes cometidos pelo governo americano em relação à espionagem dos próprios cidadãos, são a quebra da privacidade dos próprios cidadãos. E ele foi preso, foi perseguido, e ele disse a seguinte frase: quando expor um crime é criminalizado, significa que você está sendo governado por criminosos. Isso vale para qualquer ditadura, né? Agora, quando nós tratamos da questão nacional aqui, as pessoas que apontam que existe censura estão sendo censuradas. Então, isso prova, sim, que nós estamos sendo governados por censuradores. E o que o Elon Musk fez foi questionar por que está havendo censura no Brasil e foi perseguido por isso, o que prova a sua razão. Ou seja, se existe alguma dúvida sobre o que o Elon Musk está falando, a própria atitude tomada contra ele prova a sua razão. Ou seja, ele deu um checkmate informacional na censura e o mundo inteiro está sabendo o que está acontecendo no Brasil. A bolha da censura, ela foi extrapolada e chegou aos ouvidos do mundo, chegou à comunidade internacional.
certamente existe, por parte desse abuso judiciário, uma violação das leis brasileiras que eles dizem defender, existe uma violação dos direitos humanos e, portanto, de todos os tratados de direitos humanos assinados pelo Brasil, e isso tem que ser levado a cortes internacionais. Então, uma pessoa hoje que toma uma posição contrária a essa verdade, a essa transparência, ela está indo contra os ditames morais. Não é uma questão de se o Elon Musk é um bilionário, se ele é um estrangeiro, é uma questão de que existem princípios morais naturais, que independem da nacionalidade de quem falou, de quem deixou de falar. O fato é que se o cidadão brasileiro hoje está calado, teve que ser um estrangeiro com enorme poder financeiro para poder divulgar a transparência e a verdade para o mundo. E aí qualquer pessoa de bem vai tomar o lado da verdade, vai tomar o lado da liberdade, vai tomar o lado da ética, e não o lado da censura, da ditadura, das mentiras e da manipulação. Então hoje a disputa é uma disputa simplesmente moral. Pessoas que estão ao lado da liberdade, da decência, e quem está contra. Lira vai mostrar força em embate com o governo Lula e abrirá 5 CPIs. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou em reunião com líderes partidários que pretende destravar a criação de 5 comissões parlamentares de inquérito. Essa revelação ocorreu no primeiro dia de atividades na Câmara, após a troca de farpas entre Lira e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Esse movimento está sendo visto como parte de um pacote de vingança contra o Palácio do Planalto. Atualmente, existem 8 pedidos de instalação de CPIs na Câmara. A dúvida é se será obrigatório seguir a ordem das datas em que os pedidos foram protocolados ou se será possível furar a fila. Esse gesto aumenta ainda mais a tensão nas relações entre o presidente da Câmara e o Palácio do Planalto. O funcionamento das CPIs tem o potencial de dificultar a pauta de projetos na casa, além de ser um ambiente propício para denúncias, especialmente em pleno ano eleitoral. Um dos pedidos de CPI pronto para ser acolhido trata especificamente do abuso de autoridade de ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Segundo informou a coluna do Estadão, Lira informou a aliados que matérias relacionadas à delimitação dos poderes do Judiciário poderiam fazer parte da sua reação à intervenção do Planalto na votação da prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de envolvimento no assassinato de Marielle Franco. Pelo jeito, os bastidores de Brasília estão pegando fogo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.